Essa é a segunda parte do nosso podcast do livro 1984, de George Orwell. A parte 2 do livro foi uma parte muito romântica, com a entrada de Julia, o par romântico do protagonista Winston. Temos que admitir que a forma de como ela foi introduzida na história foi muito incomum, pois a maioria das obras, os pares românticos são introduzidos numa situação muito conhecida, o chamado amor à primeira vista. Com certeza não é o caso, porque Julia no começo era uma pessoa que Winston odiava, por suspeitar que ela fosse da polícia das ideias, devido à sua aparência, mas que ele começou a se sentir atraído quando ela se declarou para ele. Uma parte do livro que eu não gostei foi a que os dois começaram a serem honestos um com o outro e ele acabar falando que só pensava em estuprar e matar ela por achar que ela fosse uma espiã da polícia das ideias. Aquilo foi muito perturbador. Concordo, apesar de no início o livro não falar nada de romance, mas falar mais de situações da população, política e entre outras, a partir da segunda parte do livro ficou muito mais pesado. Né? Toda a parte 2 do livro fala de atos sexuais. Apesar de todo seu exagero, eu concordo que o livro ficou bastante pesado. Mas teve partes que eu achei muito comovente, como a história de infância de Winston, em que ele contava do pai que sumiu, a irmãzinha doente e a mãe que sumiu com a irmã. Exatamente, mas apesar de ter abandonado ele, Winston ainda havia como uma boa mãe, mesmo que ela tenha o deixado sem saber onde ela estava. Eu achei a primeira parte muito mais parada, mas agora eu preferiria que ele tivesse ficado assim, porque agora a segunda parte está muito mais pesada, tão pesada que a gente fica desconfortável de ler. Eu queria falar do O'Brien, de como ele começou a falar com Winston sobre derrubar o grande irmão. E isso nem foi a parte mais chocante. Ele ficava falando de matar criança, se ele estaria disposto a se separar de Julia caso algo acontecesse de errado. E a Julia? Quando falou de se separar de Winston, ela foi contra. Mas quando ele falou de matar crianças, ela não estava nem aí. Desde o início dava pra ver que ela era meio obcecada pelo Winston, meio louca das ideias. Mas pelo menos ela era leal, diferente do O'Brien, que no final era da polícia das ideias e acabou prendendo e torturando Winston e Julia. A verdade é que eles foram muito bobos de acreditarem que, em meio a todo aquele caos, existiria alguém que eles poderiam confiar suas vidas e seus planos. Agora falando sério, eu não entendo porque o Winston confiou nele, apesar de todas as suspeitas que levavam a crer que ele era um policial. Por exemplo, no momento em que se encontram, O'Brien faz uma menção ao colega de Winston, que tinha sido apagado pelo partido. Apesar disso ser proibido e ser punido a trabalho forçado. Pois é. É verdade. Concordo. Isso é muito burro da parte do Winston e da Julia. Tá. Então por hoje é só. Obrigada por assistir o nosso podcast. E até o próximo episódio.